É para o final de semana sempre, né? 24. Aí tem mais das da semana, né? Ah, não, porque sempre tem uma sobrinha, né? Você... Melhor não comentar, né? Melhor não comentar. Vocês estão sendo gravados. Então, não bebam cerveja, tá? Tá gravando. Vocês permitem de novo? Então, se manifestem autorizando, senão eu vou parar a gravação. Então, tá bom, obrigado. Não, mas é porque o registro fica que tem um áudio dizendo, ó, não autorizei, né? Aí... Ixi, terceiro, então quer dizer que já vai vir outro já esse mês? Eu só tinha um, por enquanto. Oi? Não, a gente teve uma professora que disse que você queria 0,5 por causa da atividade grande, ela não ia tomar. Credo. Não, mas não foi isso, não. 0,5. Para alguém que então, ô Lucas. Aí quando é assim eu não dou conta, fala. Não, não. Eu não bebo água gelada. Obrigado. Meu professor de judô, quando eu era criança, não permitia beber água gelada. Eu acostumei nunca mais. Desde os 7 anos. Sou faixa preta. Eu nunca precisei. Professor da faixa preta e da faixa preta. Professor, faz uma cadeira de judô. Não, não machuca, não. Mas é porque é projeção, né? Depois, quando a gente acabar a aula, talvez eu ache um vídeo mostrando como, por exemplo, a prova do curso de faixa preta. Eu vou achar, tá em algum lugar aí, tá? Eu acho que tá no Drive. Então, você tinha perguntado, Lucas, é o seguinte, raiz de menos 5, você pode escrever assim, i raiz de 5, ou pode escrever raiz de 5i. Tem que ficar claro que o i está fora. Isso é diferente de raiz de 5i, entendeu? Então, você pode deixar assim, se acontecer algo desse tipo. Eu acho difícil para um problema seu ter isso, tá bom? São coisas diferentes. O i, de novo, ele é o símbolo para a raiz de menos 1, tá bom? Tá? Mas então, não tem como mostrar assim, tipo, não é um karatê da vida que você faz uma exibição, hein, Gabriel? Você perguntou, mostra alguma coisa do judô, né? É porque envolve projeções, né? E aí, para jogar a pessoa no chão, ela machuca. Se não souber cair, ela quebra o braço, bate a cabeça. A primeira coisa que a gente aprende no judô e treina sempre é como cair sem machucar, né? Vale a pena, conheça um judô. Tá? E aí pode fazer a parte de chão que parece muito com jiu-jitsu. Na verdade, o jiu-jitsu nasceu do judô. Os golpes de chave de braço, estrangulamento. Então, eu também treino jiu-jitsu, né? Eu tenho um muito mais eficiente que o Mata-Leão, mas é muito legal, por exemplo, tem a parte de defesa pessoal para mulheres, muita coisa boa. O ano passado, no curso de faixa preta, aí você aprende, por exemplo, se uma pessoa muito maior prensa uma a outra sendo estrangulada pelo pescoço, como você pode... Vale a pena para vocês conhecerem, tá bom? Põe mais força para sair. Porque se você fizer assim, não sai. Mas o primeiro movimento,
Você pode tentar esse, mas o estrangulamento, rapidinho, você vai ficando inconsciente. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de desmaiar no estrangulamento. Não recomendo. Não recomendo, tá bom? Mas... você apaga, né? Aí quando você volta como se estivesse lutando de novo, entendeu? Mas o cérebro tipo desliga e volta. Aí o cara já soltou você e você tá lá, né? E aí, um dos movimentos é justamente esse que você falou, mas às vezes não sai. Um movimento simples é o de flexão de joelho. Aí você volta com a palma da mão e dá o maior murrão que você puder no queixo da pessoa, entendeu? Com a palma da mão, você dobra o joelho e sobe no queixo da pessoa. Solta na hora. Pode um cara do meu tamanho segurar você e solta pelo pescoço. Não bate com a mão assim, que vocês não são acostumados a dar mão, vocês vão machucar, quebrar. Palma da mão aqui, assim. Exatamente, mas você não quer se soltar do estrangulamento? Olha lá. Deve bater demais, isso aí é perigoso. O meu é só se estiver perto que o judô funciona. O seu chuta de longe, da cotovelada, Deus me livre. Quebra o braço dele, né? Bom, acabou meu momento de festividade do ano, tá? Então, bora lá. Do ano, nossa. Poucas vezes eu falo potoca em sala, né? Então... A aula passada, gente, nós estávamos falando, então, na verdade, foi uma aula de revisão de trigonometria com vocês, certo? Essencialmente foi isso a aula, revisão de trigonometria, porque a gente precisa para alguns, como transformar números complexos, apresentar a sua representação trigonométrica, tá bom? Depois dessa revisão, então, antes de continuar o conteúdo, eu vou fazer mais um exemplo de como escrever um número na forma trigonométrica. Então, a gente vai pegar do livro, tá? Eita, não, esse é o livro que eu estou escrevendo. Eu não sei qual é a página, mas a gente vai ver aqui. Página 185, eu acho. Por exemplo, olha só, questão 25, tá bom? Tá, eu recomendo que façam todas, eu já fiz a 23 com vocês, mas dá para fazer a 25 da página aí, 184, na verdade, eu digitei 186, né? Tá na 187, mas é sempre um a menos aqui, tá? 186. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou fazer todos os itens, gente, porque olha só, eles são todos similares, tá vendo? Raiz de 3 mais i, menos raiz de 3 mais i, só muda os sinais, tá vendo? Então, por exemplo, eu vou pegar a letra C aí para a gente fazer. Não, melhor, escolha uma das. Pronto, isso. Aí escolhemos a C, né? E aí, então, vamos até utilizar dessa tabela aqui, porque a gente já tem ela pronta depois quando tiver. E a gente determina a forma trigonométrica que eu quero mostrar para vocês. Sei lá, se existe alguma vantagem de trabalhar com números na forma trigonométrica, tá bom? Bom dia. Então, é o seguinte. Letra C, então, é determinar a forma trigonométrica do número... Vou chamar de Z, tá bom? Raiz de 3 menos 1. Né? Oh, perdão, menos... Não, letra C, né? Menos I, né? Raiz de 3 menos I. Como é que a gente determina a forma trigonométrica? A primeira coisa é escrever o número na sua representação geométrica, tá certo? Então, quais são as coordenadas dele? Não, e menos 1, né? É porque os números complexos são na forma A mais BI. O A aqui, nesse caso, é o raiz de 3. Quem está com o I é o número menos 1, certo? Então, você vai lá e monta o plano, gente. Eu não vou quadricular aqui agora, não, porque
A gente já fez isso algumas vezes, mas dá para ter uma ideia. Então, a gente tem um planozinho. O eixo X é o que a gente chama de eixo real, o eixo Y é o que a gente chama de eixo imaginário. O ponto, então, ele vai ter coordenada raiz de 3 de parte real e menos 1 de parte imaginária, certo? Então, vamos imaginar que raiz de 3, gente, fosse por aqui assim, tá bom? Aproximado, tá? E o menos 1 tivesse aqui embaixo, ó, menos 1, beleza? Então, o nosso ponto está bem aqui, né? O ponto que representa o nosso número complexo está aqui, certo? Não, é porque, na verdade, raiz de 3 é um número irracional, né? Eu não consigo marcar ele exatamente. Então, se eu tivesse colocado aqui assim, só... Na verdade, é preguiça, né? Se eu tivesse quadriculado, o que acontece? Você ia encontrar algumas unidades, certo? Então, por exemplo, por sorte aqui ficou 3 quadradinhos, o menos 1, certo? Como raiz de 3 é maior do que 1, então 1, 2, 3, ele é um pouquinho maior do que 1, né? Tá bom? É 1,7, na verdade. Então, deveria estar mais para cá, assim. Para ficar pelo menos coerente, é 1,7. Se 3 quadradinhos são uma unidade, então eu preciso de quase outros 3, né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui no meio, mais ou menos, raiz de 3, tá bom? Para ficar, assim, coerente, né? Tá? Mas era só para a gente ter uma ideia de onde o ponto está. Ok? Beleza? Então, o ponto está aqui. O que é o módulo do vetor? Agora, tranquilo aí? Vou deixar quadricular, então. O que é o módulo do vetor? É o tamanho, a distância do ponto P até a origem, certo? Esse é o módulo do vetor. Como é que a gente pode calcular o módulo? E aí eu já vou aproveitar aqui para desenhar o ângulo. Como é que a gente calcula o ângulo, gente? É no sentido anti-horário, certo? Você anda do eixo até encostar na barrinha do módulo aí, certo? Então, o ângulo que a gente está... Não, mas então, sim, a gente pode voltar em 360 também, não tem problema não, tá? Mas só para ficar claro, esse é o ângulo que nós estamos procurando, tá bom? Como é que eu vou achar esse ângulo e como é que eu vou achar o módulo de Z? Agora eu vou tirar esse quadriculado aí de novo, senão fica ruim para escrever, tá bom? Quem é o módulo e quem que é o ângulo, como é que eu acho cada um deles, gente? O módulo, só para vocês lembrarem, se você tem, de novo, se você tem um número da forma A mais BI, o que é o módulo do número complexo? É a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. No nosso caso aqui, o A vale raiz de 3 e o B menos 1, certo? Então, para o nosso exercício, o módulo de Z é raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, certo? Quanto é raiz de 3 ao quadrado? 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4, que é 2, tá bom? Então, esse módulo é 2, quer dizer que essa distância é 2 unidades, né? Do ponto P até a origem, 2 unidades. Como é que a gente vai achar o ângulo, gente? Bom, só para a gente recordar, então vou pôr até o azulzinho que tá aí, do jeito que eu escrevi lá, né? Porque vai depender da forma trigonométrica. Nós vimos o seguinte, se você tem um número na forma algébrica, a forma trigonométrica dele, né? Forma trigonométrica, ele é escrito da seguinte maneira, o módulo vezes o cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, tá bom? Quando a gente estudou, fez a revisão de trigonometria, a gente lembrou o seguinte, o cosseno faz papel do eixo X e o seno faz papel do eixo Y. Então, você tem como lembrar o seguinte, ó, o cosseno do ângulo, quem está fazendo o papel do eixo X para a gente aqui? É a parte real, né? É A sobre o módulo. E o seno do ângulo, B, que é a parte imaginária, né? Sobre o módulo, tá bom? Seno faz o papel do eixo Y. Ah, dificuldade para lembrar, não tem problema. Você pode voltar, igual a gente falou lá. Olá. Você pode voltar igual a gente falou, fez a dedução lá na aula, sem ser passado anterior a isso. E nós vimos a dedução, olha só, né? O seno é B sobre o módulo, o cosseno é A sobre o módulo, tá bom? A vantagem dessa forma de aula aqui é que a gente consegue voltar sempre a identificar, certo? Então,
Nós sabemos quanto vale o A. O Azinho aqui é quanto? É raiz de 3, certo? E o B é menos 1, certo? Quanto é o módulo? 2. Então, você está procurando um ângulo, gente. Você está procurando um ângulo, sabendo que o cosseno do ângulo é quanto? Quanto é o Azinho? Raiz de 3. O módulo, 2. Quanto é o Bzinho? Menos 1 e o módulo, 2. Então, a pergunta é, qual é o ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e seno igual a menos meio, certo? Poxa, esse é um dos tabelados. Tem a ver com o ângulo de 60 graus, porque a gente sabe qual é o ângulo que tem cosseno 60 graus. Então, agora a gente está procurando o correspondente de 60 no quarto. Igual você falou, Lucas, é só voltar a 60, né? Se eu tivesse montado o triângulo. De 360, se eu voltar a 60, eu tenho 300. Ou então, né, posso usar a tabelinha aqui. Se eu olhar lá o de 300, ó, onde que o seno é raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio, certo? Ok? Menos raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Opa, isso. Não, é quarto quadrante. Aqui é quarto quadrante. É, o cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é menos meio. Ah, perdão. Ah, desculpa. Perdão, é o de 30... Ah, é porque eu falei trocado. Eu falei seno, tudo bem. Seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. O ângulo é o ângulo, eu falei 60, perdão, é 30 graus, tá bom? Onde que o seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2? 30 graus, certo? É, aí se você de 360 voltar 30, você está em 330, certo? Ou você pode usar a tabelinha, agora sim, dando a resposta correta, né? Olha, seno é menos meio, cosseno é raiz de 3 sobre 2. É o ângulo de 330 graus. Em radiano, 11π sobre 3, tá bom? Então, o ângulo que você está procurando é o ângulo de 330 graus, ou em radiano, né? 11π sobre 6, né? 11π sobre 6, né? Epa, o de 30 é 6, gente, ó, tá? O de 30 é 6. Aqui tá 3, mas é 6, tá bom? 11π sobre 6, tá? 30 graus é π sobre 6. 11 vezes 30 é 330. 11π sobre 6, tá bom? Lá estava escrito, perdão, né? π sobre 3, mas é π sobre 6, tá? O 3 está relacionado com o ângulo de 60 graus. Então, 11π sobre 6, tá bom? Então, pronto, nós achamos o ângulo e achamos o módulo, certo? Qual é a forma trigonométrica do número complexo? Z, quem é o módulo? 2, quem é o ângulo? 11π sobre 6 mais I seno de 11π sobre 6, certo? Pronto, essa é a forma trigonométrica desse número complexo, tá bom? Olha só, o que vai mudar? Então, só fazendo um comentário para as outras letras, tá bom? Porque eu falei, vou fazer com vocês a letra C. O que a gente identificou aqui? Só para vocês entenderem, que eu vou escrever de preto, fica melhor para ver. Qual era o ponto a qual esse estava associado? Raiz de 3 e menos 1. Ele é um ponto que está no quarto quadrante, certo? Então, o ângulo foi o ângulo de 330, certo? Por exemplo, no primeiro quadrante, você tem o item A. É o ponto que tem coordenadas raiz de 3 e 1, certo? Então, ao invés desse menos 1 estar para baixo, ele estaria aqui para cima, certo? Ele estaria aqui para cima. O que ia mudar? Ia mudar só o seguinte. O ângulo, né? Então, o seno seria positivo. O ângulo seria o quê? 30 graus. O módulo, a mesma coisa, certo? Então, você sabe, nesse caso, que o módulo é 2 e que o ângulo é 30 graus. Pronto, você já escreveu a forma trigonométrica, né? Só vai mudar, ao invés de ser 11π sobre 6, você vai colocar 30 graus, ou π sobre 6, certo?
Para a letra B, por exemplo, você tem menos raiz de 3 por x e 1 aqui, certo? Então, olha só, menos raiz de 3, ao invés de estar aqui à direita, estará à esquerda, certo? O 1 está para cima, então ele está no segundo quadrante. Quem que é o correspondente de 30 no segundo quadrante? Se você voltar aqui, o de 30 é o de 150. Então, você sabe o módulo e sabe que o ângulo é 150 graus. Esse aqui a gente também, né? Deixa a caneta sumiu. O módulo é 2 e o ângulo é 330. Nesse último, gente, você está em qual quadrante? Menos raiz de 3 e menos 1. O módulo é 2. Olha só, quando você está com menos raiz de 3, você está à esquerda, menos 1, você está para baixo. Então, você está bem aqui, mais ou menos, onde está o mouse, certo? Está no terceiro quadrante. O ângulo é o correspondente de 30 no terceiro, que é o ângulo de 210, né? 180 mais 30. Então, pronto. Quando você faz um desses, né, a gente tem que usar o tempo a nosso favor, certo? Você consegue entender todos os outros, entendeu? Você sabe a forma trigonométrica de todos os outros, certo? O que nós vamos falar agora é qual é a vantagem, então, de botar esses números na forma trigonométrica, tá bom? Eu vou pôr aqui seria, então, uma parte de conteúdo novo hoje. Nós vamos falar, então, de multiplicação. Multiplicação e divisão na forma trigonométrica, tá bom? E aí, disso aqui, gente, a gente vai tirar a primeira coisa importante do nosso roteirinho de estudo, que é a potenciação, né? Se a gente aprender multiplicação, potenciação é só multiplicar diversas vezes, tá bom? O que a gente vai ver aqui agora é o seguinte, nós vamos ver, imagina o seguinte, que nós tivéssemos um determinado número complexo, imagina que eu tivesse um determinado número complexo, certo? E um outro segundo número complexo na sua forma trigonométrica também. Eu vou trocar o Z1 por Z2, tá bom? Então, nós temos dois números complexos, beleza? Ah, então, o que é importante aqui? O ângulo não é o mesmo. Então, a princípio, eles podem ter ângulos diferentes, tá bom? Certo? Então, nós temos dois números complexos, tá? Você conhece a representação na forma, né? Qual é a forma trigonométrica desses números, certo? O que vai acontecer quando eu multiplicar esses dois números, gente? Eu vou pôr aqui o resultado, depois eu mostro como é que a gente chega lá, tá bom? Aí a gente poder fazer alguns exemplos. Quando nós multiplicarmos esses dois números complexos, o que vai acontecer aqui é simplesmente o seguinte. Basta que você multiplique os módulos e some os ângulos, tá bom? Então, quando você multiplicar os dois,
o resultado dessa multiplicação é simplesmente, olha só, o que você precisa fazer? Multiplica os dois módulos e soma os dois ângulos, certo? Okay? Simplesmente isso. Aqui, cuidado, gente. Isso aqui a gente chama o argumento do número complexo, certo? Onde o argumento do produto tem que sempre estar entre o quê? Entre 0 e 2π, certo? Então, supor que eu somei dois ângulos, passou de 360 graus. Eu tenho que descontar, é só você pensar em voltas na circunferência. Pensa que um tivesse 90 graus e o outro 330, certo? Quando eu somar, vai dar quanto? 330 com 90. 420. 420. Então, você não vai deixar o ângulo aqui 420 graus. Você vai fazer o seguinte, uma volta na circunferência tem 360, certo? Dos 360, sobram outros 60, certo? Simplesmente você divide por 360 e pega o resto, tá bom? Então, se fosse 420 aqui, trocar, né, pelo de 60, certo? Então, quando você vai multiplicar números complexos na forma trigonométrica, basta que você multiplique os módulos e some os ângulos, certo? Vamos ver um exemplo aí, pegar algum exemplo até do livro para vocês verem, certo? Aí, é isso que está escrito aqui, tá bom? Sei lá, o que acontece se a gente pegar esses dois aqui e multiplicar? Depois a gente vê na divisão, tá bom? Depois a gente deduz como que chega nisso, tá bom? Olha só. Dá para ler aí? Tá meio ruim, mas dá para ler, certo? Então, o que a gente tem aqui para resolver a letra A, tá bom? Você tem, então, o número Z1, tá ali, e o Z2. Como é que eu vou multiplicar Z1 por Z2, gente? Olha só. Qual é o módulo de Z1? 2. Qual é o módulo de Z2? 3, certo? Eu vou multiplicar 2 vezes 3. Vou até deixar assim, certo? Vou pôr aqui, então, assim, maiorzinho um pouco. Vai ficar, então, cosseno. O ângulo do primeiro é π sobre... O amarelo é ruim para ver aqui dentro, tá um pouquinho, agora dá para ver. É π sobre 4 e o outro é π sobre 2. É 90 com 45, dá 100. π sobre 4 mais π sobre 2. Sim, os ângulos. É 60, é 180 por 3, né? π sobre 4 mais π sobre 2. Certo? Olha só, como eu observei com vocês, gente, π sobre 4 a gente já viu que é um ângulo de 45. π sobre 2 é um ângulo de 90. Então, quando eu somar, tem que dar 135. Mas se você somar aqui, então, π sobre 4 com π sobre 2, gente, então 2 vezes 4, 8. π vezes 2, 2π. 4 vezes π, 4π. Então, fica 6π sobre 4. Dá para simplificar? Por 2. 4, talvez está certo isso. 2π mais 4π. 6π mais... Ah, eu botei um 4 aqui, vocês nem me corrigiram, gente. Senão ia estar errado, né? Embaixo estava quanto? 8, né? Dividindo por 2, 3. Dividindo por 2, 4. Tá bom? Senão ia dar... Tá muito ruim esse azul, né? Não, mas vocês têm que me avisar aqui, ó. Perdão. É que às vezes eu olho no quadro para escrever, às vezes eu olho aí no projetor para escrever, às vezes eu fico olhando aqui na tela, tá bom? Então vamos fazer de novo. Ó. π sobre 4, agora dá para ver, né? Somado com π sobre 2. Avisem aí, gente, quando for assim. 2 vezes 4, 8. 2 vezes π, 2π. 4 vezes π, 4π. 6π por 8, dividido por 2, 3π, 3π sobre 4. 135 graus, gente, ó, né? Vamos olhar lá, π sobre 4, 3π sobre 4, viu? 135 graus, tá certo, tá? Então, não tem erro não, tá? Então, qual é o ângulo que você vai deixar aqui? Qual a resposta? Z1 vezes Z2 é 2 vezes 3, 6, cosseno de
3π sobre 4 mais I seno de 3π sobre 4 e acabou a multiplicação, certo? Não tem nada para... Só isso, é dessa forma que você multiplica, certo? Ele poderia perguntar qual é a forma algébrica do número, certo? Do produto do resultado, né? Então, porque aqui o que a gente deixou foi a forma trigonométrica, certo? Se o exercício pedisse para vocês qual é a forma algébrica, o que você ia fazer? Olha, o módulo é 6. Quanto é o cosseno de 3π sobre 4, gente? Bom, você pode decorar que ele é menos raiz de 2 sobre 2 e o seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, ou voltar aqui, né? Ó. O seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz de 2 sobre 2, certo? Caso ele pedisse, né? O exercício não especificou, se não especificou, você pode deixar na forma trigonométrica, tá bom? Mas se o exercício pedisse, então você ia colocar menos raiz de 2 sobre 2 mais I raiz de 2 sobre 2. Está multiplicado por 6, né? 6 dividido por 2 é 3, então fica menos 3 raiz de 2 mais, você pode botar, né? 6 por 2 é 3, 3i raiz de 2, ou i vezes 3 raiz de 2, a forma como vocês quiserem escrever, tá bom? Qual parte? É porque, olha só, esse 6 vai multiplicar todo mundo, certo? Então, se eu faço 6 vezes menos raiz de 2 dividido por 2, observe que 6 dividido por 2 é 3. Então, fica 3 vezes o menos, né? Então, menos 3 raiz de 2. E aqui é a mesma coisa, só que tem um i acompanhando, tá bom? Ok? Então, tem um i acompanhando aí, passando batido, tá bom? Então, pronto, é assim que você multiplica, tá? Você multiplica números... Mas vamos pegar um exemplo quando o ângulo passa aí de 360 graus, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo aleatório. Eu vou até deixar em graus, depois a gente põe o exemplo em radianos, tá bom? É só para vocês entenderem. Então, outro exemplo aí. Imagina que eu tivesse o seguinte número complexo, sei lá, 3 é o módulo, cosseno de 240 graus, mais I seno de 240 graus, certo? Z2 fosse, sei lá, fala aí. O módulo 8. Porque se colocar 120, vai dar 360 exato, né? Eu queria que passasse um pouquinho. Então pode ser 125 mais I seno de 125, certo? Então, quando eu multiplicar um pelo outro, o que vai acontecer, gente? Você vai botar 3 vezes 8, 24. Cosseno de 240, então o ângulo é 240 mais 125. Se eu somar, dá quanto? 365 mais I seno de... Aí você observa o seguinte, olha, o professor falou o seguinte, esse ângulo que está aqui dentro não pode passar de 360 graus, certo? Aí o que você faz? Você vai lá e lembra, olha, uma volta na circunferência tem 360 graus. Quer dizer que eu andei os 360 e mais 5 graus, certo? A outra opção, né, porque poderia ser um ângulo muito maior, vamos supor, 20 mil graus, isso é um exemplo aleatório, né? Claro que a gente não fica trabalhando com coisas desse tipo. Você pega o ângulo e divide por 360. Esse quociente dá a ideia do número de voltas, certo? E o que vai sobrar aqui? Aonde ele parou, certo? Então, você divide por 360. Então, sobra um ângulo de 5 graus. Então, fica Z1 vezes... Por que não? Se ficou 360, a gente troca por 0, né? Eu queria um que fosse um pouquinho maior para vocês verem o que acontece. Mas, por exemplo, se fosse 360, a gente ia trocar pelo ângulo de 0, tá bom? Então, o ângulo é sempre menor que 360. Então, fica cosseno de 5 mais I seno de 5. Aí o exercício certamente iria dar alguma informação para vocês descobrirem o seno e o cosseno de 5, caso ele quisesse a forma algébrica, ou bastaria deixar a resposta desse jeito. Por exemplo, se tivéssemos um outro aqui, né, sei lá, 7, que é o que o Lucas tinha falado, só que o ângulo de 120 graus, quando você multiplicar o Z1 pelo Z3, o que acontece?
Você vai ficar com 3 vezes 7, 21, e fica o quê? Cosseno de mais I seno de 360. O 360 você deu uma volta e parou na origem, certo? Então você troca por I seno de 0. Ok? Ah, e se fosse em radiano? Só muda que ao invés de ser em radiano aqui, o 360 está escrito como? 360, ele é 2π, mais I seno de 2π. Ah, 2π em radiano você troca pelo o zero, só não põe a bolinha, certo? Porque a bolinha representa grau, ok? Mas então, é só para vocês entenderem, tá? Passou de 360, troca pelo o que sobrou na divisão por 360, entendeu? Pode. Se você multiplicar 50 números complexos na forma trigonométrica, vamos supor Z1, Z2 e Z3, só para usar esse exemplo aqui, certo? O que você vai fazer? Você vai multiplicar todos os módulos e somar todos os ângulos, ok? Então, sua pergunta é interessante, tá? Ninguém tinha feito nas outras turmas, mas, por exemplo, se a gente multiplicasse Z1 por Z2 por Z3, o que você faz aqui nesse exemplo? Você pega 3, multiplica por 8, multiplica por 7. 3 vezes 8 vezes 7. Vezes cosseno, e você vai fazer o que com os ângulos? Vou fazer assim, na verdade. Cosseno, o que você vai fazer com os ângulos? Somar. Quais eram os ângulos? 240, 125, 120. Então, 240 mais 125 mais 120 mais I seno de 240 mais 125 mais 120. Ok? 3 vezes 8, 24. 24 vezes 7, 4 vezes 7, 28. 12, né? 14, 148. Cosseno de, então, 360 mais 125. 360 mais 125. Então, dá 485, certo? 485. Mais I seno de 485. Aí você falou, opa, passou de 360. O que eu faço? O que eu faço quando passou de... Isso. Então, ou você pode, se quiser, dividir por 360 e olhar pelo resto, né? Dá 1 e sobra o ângulo de 125. Tem que sobrar o ângulo de 125, porque quando eu somo 240 com 120, é 360. Eu estou no zero, eu estou andando só o 125, certo? Então, você vai deixar 148 cosseno de mais I seno de 125. Ok? O que acontece quando você, por exemplo, divide números complexos na forma trigonométrica, certo? O que aconteceu quando a gente multiplicou, gente? Só que ajuda a lembrar, né? A multiplicação de números na forma trigonométrica, você faz o quê? Multiplica módulos e soma ângulos. Quando você for dividir, o que vai acontecer? Divido o quê? E faço o quê com os ângulos? Não. Subtrai os ângulos. Ok? Então, quando a gente for falar, por exemplo, da divisão, certo? O que vai resultar na divisão? Só para manter o padrão, então vou colocar digitado também, certo? Então a divisão... A mesma coisa, só que ao invés do processo de multiplicar, a gente divide ao invés de multiplicar isso. Exatamente. Então, defrac... Módulo de Z1. Semana passada. E, inclusive, está no Moodle, né? Para quem quiser dar uma copiadinha. É dia 14, mudou
Mudou a data, tá bom? Não, mas é porque mudaram o horário da nossa aula. Nossa aula eram as quintas e viraram agora as sextas, certo? Vamos ver se deu certo a digitação aqui. É assim que se digita lá em matemática, quando eu preparo as provas, os trabalhos de vocês. Ok? Então, gente, a divisão... Então, primeira coisa importante. Quando você vai dividir, o número aqui não pode ser zero, tá bom? Então, quer dizer que nem o módulo é zero, nem o ângulo vai dar zero. A gente não divide por zero, tá bom? Quando você divide dois números complexos... Não, pode ser que seja, vamos supor, sei lá... Ah, tudo bem, sempre nesse caso vai dar menos, mas pode dar... Esse pode acontecer de dar um negativo, né? Pensa, eu divido um de 120 graus por um de 240, né? Então, o que vai acontecer? A gente dá negativo, mas tem que ser maior que zero. Então, a gente vai trocar pelo equivalente, tá bom? No primeiro caso, pode passar, certo? Nesse aqui, como você está subtraindo, então, como nenhum é 360, eu sempre estou subtraindo coisas de 360, vai sempre dar menor que 360, mas pode uma hora dar negativo, né? Então, sempre tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero e menor que 360. Né? A gente pode ver um exemplo já quando ficar negativo, tá bom? O que acontece aqui? Na ordem, né? Eu estou dividindo o Z1 pelo Z2. Então, eu divido o módulo de Z1 pelo módulo de Z2 e subtraio o ângulo de quem está em cima pelo de quem está embaixo. Numerador menos denominador, certo? Para falar correto. Então, você subtrai os ângulos, tá bom? Então, é assim que você faz divisão, certo? Pensando aqui no primeiro exercício, que era o do livro, certo? Quem eram os números complexos, tá bom? Era 2 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Esse é um exemplo que vai dar negativa. A gente pode fazer Z1 dividido por Z2 e depois Z2 dividido por Z1, para a gente ver a diferença, tá bom? Então, eu vou fazer primeiro Z2 dividido por Z1, tá? Porque aqui ainda o ângulo vai dar positivo. Depois a gente vê o que acontece quando deu negativo, tá bom? Então, eu vou copiar de novo esse enunciado por lá embaixo, que ajuda não ter que voltar toda hora a ficar copiando, tá bom? Aqui, pelo menos a folha aqui é infinita de graça. Né? Então, por exemplo, quando nós formos dividir aqui, fazer a letra C, né? Vou começar pela letra C. Z2 dividido pelo Z1. Porque a letra B vai dar ângulo negativo, eu mostro o que acontece na sequência. Quando nós formos, então, fazer essa letra C, Z2 dividido pelo Z1, o que eu tenho que fazer? Pegar o módulo de Z2, quanto é? 3 e dividir por 2. Então, 3 dividido por 2. O que vai acontecer aqui com os ângulos? Nós vamos subtrair o Z2 pelo Z1. Então, é π sobre 2 menos sobre 4. Mais i seno de π sobre 2 menos π sobre 4. Ok? Então, gente, π sobre 2 é 90. Π sobre 4, 45. 90 menos 45 dá 45. Π sobre 2 menos π sobre 4. 2 vezes 4, 8. 4π menos 2π. Fica 2π sobre 8. Ou π sobre 4, né? 45, né? Tinha que dar 45, tá bom? Sempre usem da lógica para fazer essas contas. 3 sobre 2, cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. E aí, acabou. Forma algébrica, gente, você vai deixar Z2 por Z1, 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. O seno... Não, é 45, né? E se ficar na dúvida, sempre dá uma consultadinha nessa tabela aí, tá bom? π sobre 4 tá para cá um pouquinho. Raiz de 2 sobre 2, os dois, tá bom? Então, pronto. Aí você multiplica por 3 e divide por 2. Então, fica 3 raiz de 2 sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Mais 3i
raiz de 2 sobre 4, né? Ok? Se precisasse na forma algébrica. O que é... Oi? Você pode deixar aqui assim, ou então, igual eu falei, ele vai multiplicar todo mundo, né? Então, 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Como é que multiplica a fração, né? A gente viu que você multiplica em cima, embaixo, embaixo. Numerador, numerador, denominador, denominador. 3 raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Tranquilo aí? E aí, o seguinte. Deixa eu salvar, que às vezes a mesa trava. O que aconteceria no caso de Z1 dividido por Z2? O que muda? Muda só a ordem a qual a gente fez as coisas aqui, certo? Então, para a letra B, que era o exercício original do livro, né? A letra B, por exemplo, era Z1 dividido por Z2, gente. Módulo de Z1, 2. Módulo de Z2, 3. Então, fica 2 terços. O ângulo para Z1 era quem? 45 e o do Z2, 90. Então, fica π sobre 4 menos π sobre 2. Mais I seno de π sobre 4 menos π sobre 2. Certo? Olha só. 45 menos 90 dá menos 45, certo? Geometricamente, o que significa menos 45? Você está aqui no zero, o ângulo positivo é no sentido anti-horário, certo? Menos 45, então é descer 45 graus no sentido horário, certo? Mas qual é o efeito disso, já que esse ângulo não pode ficar negativo, né? Porque isso aqui, ele é menor do que zero, né? Ele é menos 45 graus, certo? Oi? Sim, o equivalente. Mas olha só, o equivalente você poderia pensar o seguinte, de 360 graus, você voltou 45, né? Eu desci 45, né? De 360 graus, eu voltei 45. Então, 360 menos 45. 360 menos 45... 315. Aí vocês me envergonham, gente. 60 menos 45 é 15. 315, tá bom? E aí é o seguinte... 315 graus em radiano, gente, para a gente precisar converter de novo, é 7π sobre 4, tá bom? Então, ao invés de deixar 315 graus, nós vamos escrever isso, que é equivalente a 7π sobre 4. Então, nós vamos deixar aqui Z1 dividido por Z2, 2 terços, cosseno de 7π sobre 4, mais I de 360, exatamente. Você subtrai 360, tá bom? Na tabela, deduz ela. Então, se a gente recapitular a aula passada, é o seguinte, por que a gente chama esses aqui de notáveis, certo? Porque conhecendo esses senos e cossenos de 30, 45 e 60, você consegue deduzir todos os outros. Você consegue usando essa explicação que eu fiz aqui, ó, a ideia lá da formiguinha, né? Olha só. Se eu andei um tanto para cá, eu voltei o mesmo tanto, então eles têm o mesmo seno, o que muda é o cosseno, porque cosseno eixo X no primeiro quadrante é positivo. Oi? Tá bom? Mas essa é a dedução. Eu, na verdade, nunca fico lembrando a tabelona, eu lembro só esse pedaço aqui, tá bom? Mas uma outra opção, força bruta, é decorar tudo, tá bom? Eu não culpo também se for por esse caso, tá bom? O que nós vamos fazer, gente, semana que vem, que não vai dar tempo hoje, tá? Poxa, pensa aqui comigo. Nós vimos multiplicação, certo? Quando eu multiplico os módulos e faço o que com os ângulos? Soma. E se ao invés de ser Z1 por Z2, fosse Z1 vezes Z1?
Z1 ao quadrado. Eu ia multiplicar os módulos e apareceu quem? O módulo ao quadrado. E o ângulo eu ia somar ele. Ângulo 1 mais ângulo 1. Ia dar 2 ângulo 1, certo? Então, se em vez de ao quadrado fosse ao cubo, ia fazer Z1 vezes Z1 vezes Z1. Ia ficar o módulo ao cubo. E o que ia acontecer com o ângulo? Eu ia somar ele 3 vezes. Multiplico por 3. Se eu quiser calcular essa potência, sei lá, elevado a 1000, eu faço o módulo elevado a 1000 e multiplico o ângulo por 1000. Se eu quiser elevado a um número k, eu faço a potência elevada a k e multiplico o ângulo por um valorzinho k. Então, para fazer potências de número fica muito mais simples. E aí, isso motiva a ideia de tirar raízes, que é o próximo tópico também. Não, mas daí você soma naturalmente, né? Talvez é mais simples somar até na forma algébrica, né? Porque você soma parte real com parte real, imaginária com imaginária, né? Essa forma trigonométrica, gente, é menos ainda para multiplicação, tá bom? Aqui eu estou iludindo vocês, parece que facilita, mas tem um processo anterior. A gente teve que fazer isso aqui, né? Escrever na forma trigonométrica, certo? Agora, ela é muito importante quando você vai fazer potências, porque, por exemplo, você tem uma opção, se eu quisesse calcular, por exemplo, 1 mais i elevado a 1000, repetir esse processo 1000 vezes, ou, sabendo que o ângulo é 45 e que o módulo é 2, nós poderíamos fazer o seguinte, o módulo é porque esse eu já fiz com vocês, está aí para trás, certo? Por exemplo, 1 mais i está bem aqui, ó. A gente fez o primeiro exemplo, tá bom? Está aqui. Então, vou até aproveitar aqui, se eu quisesse calcular 1 mais i elevado a 1000, eu tinha a opção de multiplicar ele por ele 1000 vezes, ou então fazer raiz de 2 elevado a 1000 e multiplicar o ângulo de 45 por 1000. Esse é um decimal, né? É 1,4 alguma coisa, né? Ok? A gente prefere deixar em raiz. Mas pode ter um exemplo onde o módulo seja meio, por exemplo, né? Pode ter, aí é exato no caso, né? 0,5. O módulo, ele é um número, inclusive, racional, tá? Raiz de 2. Mas, então, é muito mais simples, porque a gente tem estratégia para calcular raiz de 2 elevado a 1000, tá? Isso é 2 elevado a 500. É claro, a gente não ia conseguir fazer essa conta, mas você deixa do tipo 2 elevado a 500. É gigantesco. Gigantesco mesmo. E aqui você observa, divide por 360 quantas vezes precisar e acha o ângulo, tá bom? O interessante são os casos onde a gente vai tentar extrair raízes, né? Eu já comentei esse problema aqui algumas vezes. O nosso problema parece que... Porque ele surge aparentemente sem conexão nenhuma com os números complexos, tá bom? Só para vocês entenderem, é o seguinte. A gente sabe resolver esse problema, x ao quadrado igual a 1. A gente conhece duas soluções, 1 e menos 1. Nós sabemos 4 soluções para esse problema aqui. 1, menos 1 e menos i, certo? Nós conhecemos quatro soluções para esse problema. Mas, por exemplo, quando a gente pensa em x ao cubo igual a 1, a gente já não conhece soluções. E isso aqui a gente já está conectando, gente, inclusive com o conteúdo do próximo bimestre, que é polinômios, tá bom? Mas a gente vai aprender que existe uma solução real, a gente já sabe ela 1, e conhecer outras duas que são complexas. A mesma coisa para o x à quinta igual a 1. Esse aqui, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue verificar o seguinte. Se você resolve uma equaçãozinha do segundo grau, você resolve as soluções. As soluções para esse problema são as raízes dessa equaçãozinha do segundo grau que eu acabei de riscar aqui agora, tá bom? Então, na verdade, a ideia aí nasce, não é para poder calcular potências, não. Nasce para quando a gente está pensando em resolver problemas de extrair raízes. Esse aqui, aparentemente, não tem nada com números complexos, certo? Mas você poderia trazer um outro problema do tipo, sei lá, x ao cubo igual a menos 8, sei lá, x ao quadrado igual a 2i. Todas essas soluções a gente consegue obter por meio da radiciação, tirar raízes de forma... usando o conceito de números complexos, a gente vai falar na próxima aula, tá bom?
Perguntas aí? Vou procurar ele agora, só um pouquinho. Só um segundinho. Deixa eu primeiro parar a gravação, né? Obrigado, viu? Eu vou deixar amanhã para vocês no mudo a gravação, se ela tiver se confirmado, tá bom? Parece que gravou, viu?